Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Hoje, na nossa aula de Direito Tributário, nós vamos aprender a regra matriz de incidência tributária, uma ferramenta didática que vai auxiliá-lo a entender as espécies de tributos, sejam elas taxas, contribuições de melhoria, impostos, empréstimos compulsórios ou contribuições especiais. A regra matriz de incidência tributária, na verdade, é um instrumento onde nós vamos identificar com o fato gerador do tributo realizado a sua vinculação com a obrigação tributária. Então, esta ferramenta vai nos auxiliar nos estudos do fato gerador e da obrigação tributária. Com ela, nós vamos estudar o fato gerador em três aspectos. O primeiro deles é o aspecto material, ou seja, alguma coisa. É o núcleo do fato gerador. Qual foi a conduta prevista na lei que foi realizada para gerar a cobrança de um determinado tributo? Então, por exemplo, a lei determina que aquele que adquire um veículo automotor tem que pagar IPVA. Aquele que adquire um imóvel urbano tem que pagar IPTU. Então, o aspecto material é esta ocorrência, é esta aquisição do veículo, do imóvel urbano, da renda, no imposto de renda, é o núcleo do fato gerador. O que ocorreu para realizar, para que seja realizada a cobrança daquele tributo. Mas ainda dentro do fato gerador, nós vamos analisar o aspecto espacial. Ou seja, esse fato gerador ocorreu em algum lugar. Aonde ocorreu? A depender do lugar, vai ser ali a sua competência para se cobrar aquele determinado tributo. Então, por exemplo, no IPVA, que é o imposto estadual, aonde que ocorreu? No estado de São Paulo, no estado do Paraná, no estado de Rondônia. Então vai se observar aonde que ocorreu. Nos impostos federais aqui nós temos uma facilidade, porque ocorre, se ocorreu dentro do território nacional, e nós estamos falando de imposto de renda, imposto de importação, exportação, fica mais tranquilo aí essa averiguação. Também ainda dentro do fato gerador, nós temos o aspecto temporal, ou seja, quando ocorreu, em algum momento, quando que se deu a ocorrência do fato gerador. Qual que é a importância de nós observarmos isso? A importância se dá porque no momento do fato gerador, no momento que ocorre o fato gerador, vai ser aplicada a lei daquele determinado tributo. Então, se após a ocorrência do fato gerador vier uma alteração da legislação, a lei a ser aplicada é aquela do fato gerador. Por quê? Porque ao analisar a regra matriz de incidência tributária, nós estamos vendo o quê? O fato gerador no aspecto temporal. Em que momento ocorreu? Então, leva-se em conta o momento da ocorrência do fato gerador para a aplicação da legislação tributária. Isso é muito importante, porque se uma lei mais nova, que foi alterada, ela for mais prejudicial ao contribuinte, porque ela tem valores elevados e tudo mais, o que prevalece é a lei que estava vigendo na data da ocorrência do fato gerador. Então, analisando o fato gerador sob esses três aspectos, o material, o núcleo do fato gerador, o espacial, aonde ocorreu esse fato gerador, e o temporal, quando ocorreu esse fato gerador, eu passo a análise da obrigação tributária. E na análise da obrigação tributária, eu vou realizar ela em dois aspectos. Eu vou primeiro analisar o aspecto pessoal, ou seja, entre pessoas, que está vinculado a esse fato gerador. E aqui eu tenho a análise do sujeito ativo e do sujeito passivo. Quem pode ser o sujeito ativo? Em regra, o sujeito ativo vão ser os entes federativos. Vai ser a União dos Impostos Federais, dos tributos federais, melhor dizendo, vai ser os estados, nos tributos estaduais, o Distrito Federal nos tributos distritais e os municípios nos tributos municipais. E quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é o contribuinte, aquele que efetivamente realizou o fato gerador, ou o responsável tributário, aquele que, apesar de não ter realizado o fato gerador, mas a lei determina que ele é responsável pelo pagamento. Ok? Então,
ao analisar, né, a regra matriz de incidência tributária no viés obrigação tributária, a primeira análise é em relação ao aspecto pessoal. Tá? Quem realizou? Quem está vinculado? Quais são as pessoas vinculadas àquele fato gerador? Tanto, né, o sujeito ativo, o credor do tributo, como o sujeito passivo, né, o contribuinte ou o responsável. Passando aí na análise da obrigação tributária, no seu segundo aspecto, nós temos o aspecto quantitativo, ou seja, quanto que eu vou ter que pagar de tributo. Então, analisando isso, né, esse montante, para se chegar nesse montante, ao valor do tributo, aí eu vou ter que analisar duas coisas. Primeiro, a base de cálculo. Base de cálculo é a base sobre a qual vai ser calculado o tributo. Então, por exemplo, no imposto sobre a renda, né, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, a base de cálculo é o valor da renda, né, é o valor que teve opção de renda. Né, no IPVA, né, é o valor do veículo. No IPTU, é o valor do imóvel. E assim por diante. A base de cálculo é o valor, né, que foi dado àquele fato gerador que foi ocorrido. Eu descobrindo qual é a base de cálculo, sobre qual valor eu vou calcular, vai ser calculado o tributo, aí sim eu vou analisar a alíquota, né, que é aquele percentual, em regra, né, é o percentual, né, que vai ser jogado em cima da base de cálculo para se chegar no montante do tributo. Então, por exemplo, né, um fato gerador de um tributo, né, por exemplo, do IPVA, é um veículo que custou 10 mil reais. Tá? 10 mil reais é a base de cálculo, o valor do veículo, tá? Foi adquirido. Alíquota, tá? Alíquota, por exemplo, de 2%. Então, 2% em cima de 10 mil, nós vamos chegar aí ao valor do tributo a ser recolhido. Ok? Essa ferramenta ela é muito importante nos estudos dos impostos ou dos tributos em espécie. Porque todo tributo que for ser estudado, você pode, né, fazer a análise dentro da regra matriz de incidência. Então, por exemplo, você vai estudar imposto de renda. Então, você vai analisar o imposto de renda pelo seu aspecto, né, o fato gerador em 3 aspectos, pelo aspecto material, né, alguma coisa, espacial, algum lugar, temporal, qual o momento que foi obtida a renda, né? No aspecto, na obrigação tributária, 2 aspectos, pessoal, entre quem é o sujeito passivo, quem é o sujeito ativo, e quantitativo, qual o valor do imposto de renda, utilizando a base de cálculo e a alíquota. Ok? Então, bons estudos e muito obrigado. E aprenda direito, a OAB mais perto de você.